Conte para nós, apresente para eles o tema que nós preparamos. Hoje o tema está imperdível. Eu, se fosse você, já convidava todo mundo e corre para a sala porque está imperdível. Hoje nós vamos falar sobre as habilidades que você, mulher, mamãe, adquire com a maternidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da doutora. E conforme prometido, nós estamos aqui com a Noemi Cândida para fazer a parte 2 do nosso programa. Noemi, obrigada por ter aceitado esse convite, obrigada pelo seu tempo, é uma honra tê-la aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente, muito obrigada pelo convite. Gente, olha, estou aqui no episódio 2, é porque o 1 deve ter sido bom, né? Estamos aqui para mais uma conversa, trazer mais um conteúdo de valor para você. Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar desse momento com a doutora. E hoje nós vamos falar sobre as mamães. Isso, vamos falar sobre as mulheres mamães. Mas, antes de irmos para o tema, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Sim, gente, eu sou a Noemi Cândida. Eu desenvolvo um trabalho com mulheres, eu falo sobre gestão do tempo e produtividade para mulheres. Você, mulher, mulheres de múltiplos papéis, mulheres que são mães, gestora do lar, empreendedora, empresárias ou até CLT, que também é filha, que também é amiga, tem muitas mulheres que exercem trabalhos ministeriais, então aquela mulher de múltiplos papéis, multitarefada, aquela mulher multifuncional que exerce muitas coisas ao mesmo tempo. Como dar conta de tudo? Como fazer a gestão de tudo isso? Como ser produtiva em meio a tantas responsabilidades? A Noemi desenvolve esse trabalho com mulheres, então a gente fala de gestão da vida adulta para mulheres. E é com isso que nós vamos partir para o nosso tema, que, gente, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo aí, que esse programa está imperdível. Como eu já falei na parte 1, é a aula, viu? Ela já mencionou aqui sobre as diversas tarefas, os múltiplos papéis, tem muitos outros, não é? E nós, mulheres, precisamos nos desdobrar para dar conta. Como fazer isso? É essa professora incrível que vai nos ensinar. Sabia, doutora, que existem muitas habilidades que a gente adquire com a maternidade? Sim, muitas. Então, eu quero te convidar para estar com a gente aqui nesse bate-papo, que eu vou falar sobre isso. Como essas habilidades você pode usar no momento da entrevista de emprego. Então, você que pausou a sua maternidade, que decidiu ali por um momento ficar cuidando do seu filho e pretende voltar para o mercado do trabalho, ou você que já está no mercado do trabalho e quer ser promovida. Então eu vou te ensinar, eu vou te explicar aqui como você pode canalizar as habilidades da maternidade, que eu tenho certeza que muitas nunca parou para pensar nisso. Como que você usa isso ao seu favor? Existe muito preconceito, né? A mulher, ela já passa isso por ser mulher e pelo fato ainda de ser mãe, principalmente para o ambiente corporativo. Né? Seja ela a própria gestora, seja ela a empregada, esteja ela de forma pausada ali do seu ofício e de repente ela pensa em voltar. Mas como? Existe essa possibilidade? O que o mercado está exigindo? Como é que o mercado está vendo? Além de todas essas minhas tarefas, será que eu ainda vou dar conta? Exatamente, a mulher tem esse dilema, né? Muitas mulheres têm essa dificuldade. Agora eu sou mãe, eu deixo meu filho, volto ao mercado do trabalho, eu pauso a minha carreira profissional e fico durante o tempo cuidando do meu filho. É um dilema muito forte na cabeça da mulher. Mas o que eu posso dizer, e aqui eu queria até falar um pouco aqui para dar base, né, do que eu vou falar, eu atuei muitos anos, eu sou administradora, eu atuei muitos anos no mercado corporativo, então durante esse tempo eu desenvolvi uma metodologia de contratação, eu contratei muitas pessoas. Então assim, eu sei o que o mundo corporativo pede enquanto habilidade, enquanto competência. E eu também sei que com a maternidade isso vem de presente para nós.
Então nós precisamos saber canalizar isso da maneira certa. Então, o pausar a sua carreira profissional é tranquilamente possível retornar depois, principalmente com as habilidades que a maternidade te oferece. Que são diversas? Diversas. Eu trouxe aqui, listei algumas, mas são muitas. Mas eu, com o meu olhar ali como gestora, eu trouxe aqui as principais. As principais que, durante ali a minha atuação no mundo corporativo, era o que eu buscava no colaborador. Então, no momento ali do processo seletivo, essas eram as habilidades que eu ia tentar identificar no candidato. E há algum tempo nós já notamos o desconforto do ambiente, né? Do contratante, como você falou que já tem essa experiência muito forte, você tem os dois lados muito bem definidos para você trazer isso para nós, mas é um desconforto real ainda do empresário contratar uma mãe. Sim. E isso é muito claro, é muito evidente, porque ele entende que a produtividade será muito baixa, porque ela está dispersa, porque ela está preocupada com o filho que ela deixou com alguém, com a babá, com a mãe, e que talvez ela não entregará de fato o resultado que ele busca para preencher aquela vaga, e acaba até buscando pessoas com menos experiência, pessoas mais novas. E como encarar isso? Isso é muito comum, mas assim, é impressionante a falta de olhar assim, da empresa para essa situação, porque eu vejo exatamente o contrário. Eu acho que existe sim esse preconceito. É um preconceito um pouco velado, mas existe sim esse preconceito. Eu atuei durante 30 anos no mercado corporativo e eu sofri sim esse preconceito entre a narrativa do mundo corporativo. Para mim foi: você sabe que se você se tornar mãe, a sua carreira profissional está comprometida. Então essa foi a narrativa que me apresentaram. Mas eu também fiz as minhas leituras, né? Eu tive ali o meu olhar. Então hoje eu falo que o fato de ser mãe, eu acho que ele contribui muito mais. Porque aqui eu posso falar com conhecimento de causa. Eu tive muitas mulheres mães que passaram na minha equipe e era indiscutível a produtividade delas. Indiscutível. Então isso aqui é uma tecla que eu vou bater até a morte. As mulheres que passaram pela minha equipe, que eram mães, era indiscutível a produtividade delas. Não tinha nem assim, elas não tinham tempo para perder literalmente, então elas eram infinitamente mais produtivas ali dentro da sua atuação. Perfeito. E muito mais do que a questão doméstica, que é a redução de salário, né? Aquelas coisas que nós observávamos, falávamos até nos bastidores. Até o século XVIII, antes da Revolução Industrial, as mulheres tinham somente esse papel. Exatamente. Doméstico, cuidar da casa, do marido, da alimentação, e era este o papel. Depois, com a Revolução Industrial, entre o século XVIII para XIX, aí sim nós evoluímos. Mas para onde que nós evoluímos? Para a abertura das fábricas e a exigência então das mulheres dentro das fábricas, mas com salários inferiores, com tripla jornada, sem qualquer reconhecimento, abusos de toda a ordem. E aí, evoluindo um pouco mais para o século XIX, lá nos Estados Unidos, começou ali os movimentos buscando legislações, buscando então a apreciação dos direitos, para as mulheres começaram a se movimentar, entendendo que o seu papel não era só as questões domésticas. Exatamente, porque quando nesse movimento que as mulheres migram para as indústrias, até mesmo a questão da Segunda Guerra, os homens foram solicitados para ir para a guerra, então muitas mulheres se viram obrigadas ali a ir para o mercado de trabalho, elas não tinham opção. Mas aí acho que começa o nosso problema de gestão do tempo. Acho que nesse momento começa o nosso problema, porque a mulher ela ficava ali somente, única e exclusivamente com o trabalho do lar. Quando ela migra para o mercado de trabalho, ela tem todas as responsabilidades profissionais, mas a outra parte não anula. Então ali ela tem ali a parte doméstica, cuidar dos filhos,
e ela vai para o mercado. Então ali, eu acho que ali começa realmente o problema da gestão. Século XVIII, século XIX, eu acho que ali começa o problema, mas, e vem, né, até os dias de hoje sim, é indiscutível que para a mulher é muito mais difícil, sim, mas também a mulher desenvolve habilidades que os homens não desenvolvem, justamente por essa... a mulher ela tem que ter essa flexibilidade, ela tem que ter um olhar, a mulher ela tem um olhar como se fosse um leque, como se fosse um leque, então ela olha para várias direções ao mesmo tempo e ela consegue ali achar o melhor caminho. Então, com a sobrecarga, ela desenvolve essas habilidades e eu acho isso assim fantástico. Porque ela é levada a isso, ela tem que resolver, ela não tem saída, tem que dar conta, ela não tem opção. Ela não tem saída. Ela não tem saída, mas assim, eu acho que eu falo da sobrecarga de uma maneira diferente. Eu acho que eu sou um ponto fora da curva, gente, porque eu encaro a sobrecarga de uma maneira totalmente diferente do que a maioria das narrativas que eu vejo nas redes sociais. Porque a sobrecarga, para mim, ela faz parte da vida. Então, observem, se eu sou uma mulher, que eu tô ali na vida só solteira, não tenho nenhuma responsabilidade. Se eu caso, eu tenho uma sobrecarga, porque eu vou ter que assumir ali a gestão de um lar, eu tenho um esposo, eu tenho ali as minhas demandas como esposa. Se eu sou mãe, eu vou ter a sobrecarga da mãe. Se eu sou profissional, então sobrecarga é carga em cima de carga. Então, se você está evoluindo na sua vida, se você está crescendo profissionalmente, está conquistando, naturalmente você vai ter sobrecarga. Faz parte da evolução do fluxo da vida. Quem não tem sobrecarga é porque não está acontecendo nada na vida, concorda? Então eu vejo muitas narrativas assim, elimine a sobrecarga da sua vida. Gente, então, o que vai acontecer? É o que nós falávamos também nos bastidores. Nós já temos tantos papéis, múltiplos papéis, e nós queremos buscar mais projetos, e nós vamos colocando mais utilidade. Então, percebe? É carga em cima de carga. Isso é sobrecarga. Então a sobrecarga, ela me dá senso de utilidade. Ela te dá senso de sentido, senso de utilidade. Então, a minha narrativa é um pouco diferente do que eu vejo nas redes sociais, mas é o que eu acredito, é o que eu vivo. Então, tanto que eu falo, se você é uma mulher que se sente sobrecarregada, parabéns, a sua vida está em evolução, certamente. E aí, a questão está no como lidar com tantas tarefas. O planejamento, a organização, a gestão. A gestão do tempo, a gestão da sua produtividade, isso é totalmente possível. E isso, gente, as mães sabem. As mães sabem. As mães, porque quando a gente entrar aqui, doutora, as habilidades, assim, eu olho para minha vida, antes de ser mãe, muitas coisas eu conseguia desenvolver, mas com muito mais dificuldade, eu tinha que canalizar muito mais energia. E com a maternidade é assim, eu não sei, Deus é perfeito nas suas obras, Deus é perfeito. Eu tenho até uma fala que eu digo que a forma assim, mais próxima que Deus encontrou de mostrar o amor dele para com nós é com a maternidade. Eu não vejo outra forma. A maternidade eu acho que é a forma mais linda, mais próxima que Deus... Olha, seres humanos, eu amo vocês e a forma mais próxima de demonstrar é com a maternidade. Porque a maternidade, ela te faz dar vários passos para trás, em detrimento de uma pessoa. E ainda assim você desenvolve tanta habilidade, você tem tanta coisa maravilhosa. Então assim, o amor é perfeito, Deus é perfeito, né, gente? Deus é perfeito. E eu tive esse exemplo em casa, né? A minha mãe dedicou o seu tempo, né? Pausou a sua atividade profissional para se dedicar aos filhos, a cuidar ali de todas as demandas necessárias por certo tempo e depois retornou ao mercado de trabalho, retornou aos seus cursos, fez ETEC, fez inglês, se preparou para o que ela buscava, né, ao longo da sua história, da sua trajetória. E aqui vou falar brevemente sobre isso para não me emocionar, né? Quem acompanha o programa aí sabe que recentemente eu perdi a minha mãe, mas eu sempre vou falar que é um grande exemplo de força, de saber lidar com as adversidades, resiliência, e que deixou para mim esse legado. Então o papel de uma mãe totalmente impressionante, né? Mães deveriam ser eternas, né? Deveriam. Mães deveriam ser eternas, eu digo, gente, assim, resiliência
resiliência, até coloquei uma das primeiras habilidades. Quando a gente pensa em resiliência, gente, como uma mãe adquire isso? Sabe, a capacidade de lidar com as adversidades, a capacidade de lidar com as coisas, aquele ambiente que o primeiro momento da maternidade vira um caos, principalmente o primeiro filho, que você não entende, você não sabe, tudo é novo. Então a resiliência que a gente tem que ter de abrir mão, de tomar um banho, de comer, de se alimentar, sabe, as necessidades básicas que a gente deixa de fazer em função do filho, e a gente consegue lidar. A gente está lá, a gente toda descabelada, com as olheiras, e você está olhando por aquele ser e está rindo. Tá aqui a Karine, que não me deixa mentir, a equipe aqui, gente. Então, assim, a resiliência é muito forte, essa habilidade de resiliência. E o que as empresas precisam? Gente, resiliência, lidar com situações difíceis, lidar com caos, lidar com problemas, é todo dia, toda hora, todo minuto dentro de uma empresa. Então, quando uma mãe vai fazer uma entrevista de emprego, ela tem que usar, sim, essa habilidade da resiliência que ela adquire muito ao favor dela. Isso é totalmente possível. O ambiente corporativo ele é resumido por caos diário. Sim, como é que ela sabe, como é que ela descobre o motivo daquele bebê estar chorando? Seu primeiro filho. Ela está chorando o quê? É dor, é fome, é calor, é frio? O que é? Então é uma situação naquele momento impossível. Como que ela administra isso? E mãe administra. Mãe administra, é uma coisa sobrenatural. Então, como que eu vou canalizar essa habilidade em outras vertentes da minha vida, em outras áreas da minha vida? Eu acho que esse é o olhar que a gente tem que ter. Porque Deus ele presenteia, mas como que eu vou olhar? A gente está falando de resiliência. Agora, gestão de crise. Gente, gestão de crise, principalmente para mãe de 2. Nossa! Gestão de briga, gestão de crise, isso é uma coisa formidável que a mãe adquire. E às vezes não é, eu tenho uma filha só, mas gestão de crise naquele momento, quer pentear o cabelo, não quer pentear o cabelo, agora vamos tomar banho. Então assim, você tem que ter um jogo de cintura para lidar com situações quando você é mãe o tempo inteiro. E isso acontece todo momento dentro das empresas. Mulheres, mães, utilizem isso no momento da entrevista. Às vezes é um ponto, assim, quando você tem 2 candidatos, que está equilibrado ali nas competências técnicas, a gente tem que arrumar um ponto específico para desequilibrar e contratar. Às vezes é a resiliência, tá? Que você adquiriu na maternidade, às vezes é a gestão de conflito. E não fala assim, eu sou mãe, né? Eu tenho filhos, então, tenho 2. E assim, eu acho que eu vou falar bem, porque eu conheço os 2 lados, tá? Fui gestora, contratei, sabia como identificar a habilidade e hoje sou mãe. Então eu sei, pode falar e pode falar com autoridade, porque eu sei que as empresas precisam dessa habilidade e muito, e muito. Então canalizem isso ao favor de vocês, mulheres. Por favor, façam isso. Sim, é gestão da crise. Então os 2 irmãos começam a brigar e ela precisa liderar. Quem é que tem razão? Ninguém tem razão porque os irmãos não têm que brigar. Ela precisa gerenciar. Exatamente. Então imagina, se você é uma gestora, não precisa nem ser a gestora, mas se você está num ambiente ali com outros colegas de trabalho, acontece uma crise, ou às vezes você participa, então com a maternidade você sabe lidar com isso muito melhor, muito melhor. Uma outra habilidade, empatia. Gente, empatia para quem... Olha isso, você é doutora em empatia, você é mestre em empatia. Então, assim, e as empresas a gente precisa. Isso é um pacote completo. Eu falo, meu Deus, como que as empresas, né, me perdoe se tem algum empresário aqui ouvindo, mas eu preciso falar. Como que as empresas não percebem, como que as empresas não têm esse olhar clínico, cirúrgico, para as habilidades que uma mãe tem. Existe muito pelo contrário, né? O preconceito, eu não vou contratar porque é mãe. Na verdade, eu, na condição, faria o contrário. E eu fui uma mulher que eu arrumei muita briga, porque Deus é perfeito, né? Eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. E na minha atuação profissional, eu era uma defensora das mães. Eu tinha muita empatia com as mães, eu tinha muita dó de ver aquelas mulheres chorando porque deixou o filho na creche, de ver as mulheres ali com os seios vazando porque estava aumentando o filho e estava trabalhando. E era uma pessoa que eu tinha muita empatia por essas mulheres. E olha só como Deus é perfeito, olha o que eu faço hoje. Então, assim, a empatia, mas pode ir com autoridade para falar. Porque isso pode sim ser um fator decisório ali na sua contratação.
o controle de danos, né? Falando também até dos assédios moral, assédio sexual, burnout. Sim. E se tem empatia, muitas vezes capta, consegue lidar, consegue resolver, consegue ajudar, né? Muitas empresas estão sendo condenadas porque os seus empregados se envolveram numa situação de assédio moral ou sexual e a empresa nada fez. Talvez porque não tivesse nenhuma mãe ali, nenhuma pessoa com empatia para identificar e solucionar aquela situação. Intermediar, porque a empresa não pode mais dizer, olha, foi ele, não foi a empresa. A empresa não está, a empresa tem responsabilidade e as condenações estão vindo em diversos valores e categorias. Então é importante que se preocupe sim, que tenha um viés mais voltado para as pessoas que de fato têm essa experiência, têm esse viés, têm esse carinho. E a mãe teria essa sensibilidade, eu diria. Porque uma mãe, muitas situações num ambiente onde já está acontecendo algo e a pessoa está no piloto automático, falei ontem isso na live, as pessoas estão no piloto automático e muitas vezes não conseguem perceber, mas uma mãe, ela tem essa sensibilidade, ela perceberia que tem alguma coisa já estranha no ambiente e talvez evitaria um processo. Então, assim, isso é importante, gente, empatia. Foco. Fala de foco. Uma mãe tem foco, gente, porque ela tem 5 minutos para tomar um banho, ou ela tem foco direcionado, ou ela toma banho. Vocês entenderam? Se ela dispersar nesses 5 minutos... Total, assim, a habilidade que você adquire, ter foco nas coisas. Eu tenho tal tempo para fazer isso, eu preciso estar extremamente, super, hiper foco nas coisas, senão ela não consegue dar conta. Aí vamos para um ambiente corporativo, como que você faz várias coisas ao mesmo tempo, você lida com 20, 30 coisas ao mesmo tempo, como que você não tem foco? Você precisa ter um foco ali, preciso resolver isso agora. Doutora, pega lá um processo e vou analisar um processo. Várias interferências, não consegue ter foco, não, agora eu preciso ter foco. Então a maternidade, ela também, ela nos presenteia com essa habilidade. Então, se eu tenho 10 minutos para me alimentar, eu vou ter um hiperfoco na minha alimentação, tenha certeza. Vai comer direitinho. Vai comer direitinho. Além do foco. Além do foco, eu coloquei aqui criatividade. Gente, eu gosto muito de criatividade. As mães, elas viram engenheiras, vocês não têm noção. A gente vira engenheira. Hoje mesmo, hoje em casa, virei engenheira. A gente cria uns treinos assim para dar conta, sabe? Para inventar brincadeira, para ter criatividade em situações diversas. Por exemplo, vou falar aqui das minhas experiências. Você tá lá numa marginal da vida, a criança fala, mãe, quero ir no banheiro. Nossa. Você tem que dar seu jeito. A gente vira engenheira, sem diploma, mas a gente vira. Então, assim, você administra situações escassas, você faz dar certo com o que você tem na mão. A gente cria você faz dar certo com o que você tem na mão. Ai, mãe, não gosto de comer isso. Você vai arrumar ingrediente, não sei aonde, vai preparar um outro prato. Você tá na marginal, a criança fala que quer ir no banheiro, você vai dar um jeito, mas você não vai deixar a criança com vontade. Então, assim, a gente é desperta de uma criatividade fora do normal. Para brincadeiras, para muita coisa, gente. A criatividade, ela fica muito aguçada também em uma mãe. E se você for olhar para o ambiente corporativo, situações de escassez, olha, eu tenho que desenvolver esse projeto, mas só tem isso na mão. Não adianta falar que está faltando A, B, C, não. É isso aqui que a gente tem, como a gente vai fazer? Bota na mão de uma mãe que ela faz. É resolvedora. É resolvedora. Ela vai pensar lá no BO da casa dela, lá com as crianças, quando ela teve, ela vai fazer. Vai fazer render. Ela vai fazer render. E aí vamos falar um pouco da minha mãe. Quando a dona Ana, 11 filhos, gente, e às vezes falo, mãe, eu tenho muitas conversas com a minha mãe, eu adoro ouvir. Eu falo, mãe, como que a senhora fazia? Como que dava banho tudo isso? Como é que era essa história? Porque assim, né? Dá banho em um. Eu falo de gestão do tempo, eu preciso entender, cuidar de uma, às vezes tem dificuldade, como que era cuidar? Então, assim, a minha mãe é aquela que o ovo virava pizza, né? Que era um ovo mexido, que hoje é um omelete, na época era ovo mexido, com um pouco de farinha de mandioca, fritava, corta 10 pedaços, 12, dependendo de quantos tinha. Virava pizza, filha. Acho que a pizza lá de casa, o primeiro contato foi ali.
Então, assim, você faz uma gestão de escassez muito grande. Chama a minha mãe que ela dá uma aula de gestão financeira. Gestão financeira, como que pode? Como que pode ganhar um salário mínimo e guardar dinheiro? Isso eu também nunca entendi. Isso acho que era uma elas mágica poderiam que elas faziam. Como que pode? Então, assim, percebe como que realmente a gente vai lá para as raízes e o que eu tô falando aqui não é loucura da minha cabeça. Se você sentar para conversar com a minha mãe, ela poderia dar aula numa universidade. Ela cuidou de 11, tem gente que surta para cuidar de 1. 2 fala, não, pelo amor de Deus, não quero mais, não dou conta. Ela foi 11, fala, mãe, como é que dava banho? E eu gosto de ter essas conversas com ela, porque eu fico tentando entender, para trazer para a realidade. Uma outra, assim, habilidade essa, que eu deixei as 3, assim, por últimos, quando a gente fala em coragem. Gente, com a maternidade, Karine, que é mãe de 2, pode me afirmar, Karine tá aqui, gente, que tem uma equipe forte. Eles estão nos bastidores, mas tem uma equipe forte aqui. A coragem que a gente adquire quando a gente é mãe, vai mexer com a minha filha. Fala, eu tenho medo de cachorro, deixa o cachorro ameaçar minha filha. Aí a gente rola no asfalto fácil. Entende? A gente é tomada de uma coragem, de uma força que a gente não imagina que a gente tem. A gente não imagina. E se você olhar para o mundo corporativo, gente, coragem. Coragem para enfrentar os desafios, coragem para enfrentar algo novo, coragem para enfrentar situações adversas. Isso é muito válido. Isso é muito válido. Coragem. Então, assim, a mãe ela é tomada de uma coragem fora de série. Fora de série. Eu enfrento situações hoje que eu jamais enfrentaria sem a maternidade. Então hoje, assim, para defender a minha filha, eu enfrento leões, ursos, cachorro. Então, assim, a gente precisa se observar. Eu estava até falando na live ontem, doutor, eu acho que o piloto automático, ele rouba muito isso da gente. Nossa percepção de nós mesmos. Existe até uma fala, o caminho, qual que é o melhor? O caminho da direita ou o caminho da esquerda? O mais estreito ou o mais largo, né? Eu, como profissional de desenvolvimento pessoal, eu afirmo, o melhor caminho é olhar para dentro de nós, né? Para as nossas habilidades. Eu chamo de caixa de ferramenta. Dentro da minha mentoria, eu gosto de usar a expressão caixa de ferramenta. Então, assim, olhar para as nossas habilidades, né? Focar no nosso, focar na nossa vida. Mas fulano está fazendo assim, fulano está fazendo assado. Né? Como diz a Cris Junqueira lá no Nubank, foca no seu. Foca no seu. Então a gente precisa olhar para as nossas habilidades. E que eu trago aqui, inclusive, de algumas mães que relatam muito isso, de que não se enxergam mais no ambiente de trabalho, né? Que já ficou muito tempo fora, ou que não se enquadram, o que será que o mercado está exigindo, não é para mim. Né? Eu não dou conta. Muitas vezes falamos aqui da empresa não enxergar, mas tem que a mãe também se enxergar. É necessário conhecer a sua caixa de ferramentas. Sim, sem dúvida. E eu acho assim, a maternidade ela te dá essa possibilidade, né? Quando você fala em termos de produtividade, de gestão do tempo, a maternidade te dá tudo isso, mas eu acho que num resumo geral é exatamente olhar para dentro da nossa caixa de ferramentas. O que eu tenho? Eu tenho um trabalho que eu realizo com profissionais, com jovens profissionais. Eu falo exatamente, eu preparo eles para o momento da entrevista de emprego. Então, qual é o conselho que eu falo, que eu aplico? Eles olharem ali quais são as habilidades que eles têm. Eles falam, não, Noemi, mas eu nunca trabalhei, eu não tenho nenhuma experiência profissional. Tá, mas assim, na conduta de vida dele, no trabalho que ele fez na ETEC, no trabalho que ele exerce lá na igreja, dentro da comunidade, dentro do lar, existem várias situações que ele está ali no dia a dia fazendo, ele não percebe que ali mostra muitas habilidades. Então, eu ensino eles a olhar clínico e extrair as habilidades. E para as mães, para as mulheres, são diferentes. Nós precisamos olhar para dentro de nós, entender, olhar para a nossa história, entender qual é a habilidade que eu tenho e como eu vou canalizar isso ao meu favor, que seja no mercado de trabalho ou em qualquer outra situação. Qual é a habilidade que eu tenho, o que eu faço bem, o que eu adquiri com a maternidade e como que eu posso canalizar isso na minha vida como um todo. Você já parou para pensar nisso? Você já se observou hoje? Qual é a ferramenta que você tem aí na sua caixinha?
precisamos olhar. Precisamos olhar para essa ferramenta. Eu até tenho uma fala, se a doutora me permite, que eu gosto de usar essa analogia. Por favor. Quando a gente vai lá para a história de Davi enfrentou Golias, né? Sim. O gigante. E eu gosto muito de usar, eu acabo bem com o trabalho que eu exerço. Davi, ele foi enfrentar o gigante. Tinha ali um monte o gigante estava desafiando vários homens, ninguém quis enfrentar. E Davi decidiu enfrentar. E quando ele decidiu enfrentar, deram para ele uma armadura de guerra, aquela roupa, aquela armadura de guerra, a espada. E Davi não conseguiu dar nem um passo com aquilo. Então ele falou: não, tira tudo isso aqui, que eu não tenho habilidade com essa armadura. E aí Davi ele era um pastor de ovelhas, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão, que estava querendo pegar as ovelhas dele, ele enfrentou e matou. Então Davi, ele fez o quê? Ele foi de encontro à habilidade que ele tinha, que era com a funda. A funda é tipo um estilingue, né? Aquela funda. Ele sabia que ali estava a habilidade dele, onde ele já tinha tido sucesso aplicando. Aí o que Davi fez? Tira tudo isso de mim, foi lá, pegou a funda dele, que ali ele sabia a habilidade que ele tinha. E com aquela habilidade que, ao olhar dos guerreiros, dos homens que iam para a guerra, ali era um brinquedo, tá louco? Porque como que Davi? E ele sabia a habilidade que ele tinha, a força, a potência. E com a funda ele derrotou o gigante. Então, assim, vamos transferir isso para a nossa vida. Eu preciso entender o que eu tenho no bolso, o que eu tenho na minha caixa de ferramentas, como que eu canalizo isso para a minha vida. Não só para a vida profissional, para a minha vida como um todo. Então, quando você pensar, mas agora eu já não sirvo mais para o mercado de trabalho. Então, olhe pelas suas habilidades e vai empreender. E se você decidir que você não é para empreender, o mercado de trabalho, sim, ele precisa das suas habilidades. O que acontece é que muitas pessoas não reconhecem, não acessam essa potência. Eu acho que essa seria a colocação mais correta, não acessa. Mas a Noemi ajuda, viu, gente? Eu consigo fazer isso. Exatamente. E aproveita e deixa seus contatos, como é que o pessoal que está acompanhando aqui consegue te achar? Gente, olha, vocês me acham, me encontram nas minhas redes sociais, é Noemi Cândida Oficial. Tá? Eu realizo um trabalho, como eu falei, com mulheres, falo sobre gestão do tempo, produtividade. Eu estou fazendo live todas as segundas-feiras, 21 horas, lives intencionais, porque eu falo de gestão do tempo, eu falo de organização, planejamento. E segunda-feira é um dia bom. Estamos começando a semana, dá para melhorar. Então, me siga lá nas redes sociais, acompanhe meu conteúdo, eu vou ficar muito feliz. É isso aí, gente. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo, que tá incrível. E tem mais, não é? Nós precisamos, além de tudo isso que você falou, observar que tem legislação tratando disso. É da forma ali da mulher no ambiente de trabalho, a Constituição Federal, os direitos sociais, não é? A mãe que precisa amamentar, né? Nós temos a lei do Marco Legal da Primeira Infância, que também prevê 2 pausas de 30 minutos cada uma delas para amamentar. Então tem programas de incentivo para as empresas que são conveniadas, que têm um certo limite de mães acima dos 16 anos, né? E fazem convênios com creches próximas daquela empresa. Então não só a questão de você se olhar, da empresa te olhar com viés de produção, de adequação, mas também sem esquecer que há respaldo legislativo para isso. Isso é bem importante. No momento que eu me tornei mãe, eu fui buscar muitas das informações. Porque de gente não era algo que era importante para mim, né? Eu estava ali vivendo a minha vida sem ser mãe. E no momento que eu engravidei, eu fui buscar muitas informações sobre os direitos que eu tinha, né? Como que eu poderia ser respaldada. E eu fui uma mulher que eu fiquei 6 meses de licença maternidade, eu amamentei exclusivamente a minha filha. Mas eu passei pela situação, o que eu tinha mais medo, que era ser demitida, né? Existia, assim, como a gente falou, uma ameaça, assim, no mundo corporativo. Eu fui demitida após a maternidade, mas eu nunca canalizei isso como uma forma ruim, muito pelo contrário. Porque a maternidade, ela literalmente me colocou na rota do meu propósito. Então hoje eu digo que se eu tivesse continuado no mundo corporativo, eu não faria o que eu faço hoje. Então, assim, eu agradeço a empresa que me demitiu, inclusive eu tenho um bom relacionamento com o meu ex-gestor,
porque o olhar de todo mundo é que eu fosse ficar revoltada, que eu fosse ficar com raiva da empresa, e muito pelo contrário, eu agradeço porque o fato de ter sido demitida me fez desacelerar e aí eu comecei a desenhar o projeto qual eu atuo hoje. Que muda vidas. Parabéns por muda vida. Obrigada, doutora. E vocês precisam conhecer. Segue lá nas redes sociais, não perca as lives que são incríveis também. Sim, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Palestras também, né? Sim, ministro palestra. Então, o meu trabalho ele vai através de palestras, de treinamentos, mentoria. Eu desenvolvo esse trabalho de mentoria com mulheres, empresárias, empreendedoras, né? Mulheres que estão aí com os múltiplos papéis, sobrecarregada, tendo um olhar ruim para a sobrecarga, e a Noemi muda esse olhar, porque a sobrecarga ela é boa. Ah, que doida, gente. A sobrecarga é boa. A sobrecarga é boa, anote aí. Anote, porque ela é eu te provo, ela é eu te provo. Então a gente desenvolve esse trabalho e eu sou grata, porque foi pós a demissão que tudo isso aconteceu. Talvez se eu tivesse no mundo corporativo hoje, isso nunca teria existido na minha vida. Mais uma vez, o olhar de águia, né? O olhar diário. O que eu tenho na mão? Eu tenho na mão uma demissão, eu tenho na mão uma filha recém-nascida, ela estava com 6 meses, uma pandemia, nós estávamos em plena pandemia, eu não tinha o que fazer, não tinha como buscar outro trabalho, porque ninguém estava contratando e se demitindo, eu precisava ficar reclusa em casa, eu amo estudar, eu fui estudar. E nesses meus momentos de estudo, o projeto começou a se desenhar. E é o que eu faço hoje há 4 anos. Tenho muito orgulho do trabalho que eu desenvolvo e assim, as mulheres que já passaram comigo, eu tenho muito orgulho de poder ter apresentado para elas a potência que elas têm, a potência máxima de habilidades, de competências, e muitas mulheres nunca tiveram nem acesso a isso. E canalizar isso ao seu favor aí no mundo. Sim, principalmente porque tem as crenças limitantes. Sim. E essas crenças nos travam. As crenças limitantes, a repetição de padrão, né? Tudo parece que é normal e natural, mas não é. Não é. Existem muitas coisas aí que envolvem os comportamentos, a repetição de padrão. Então, eu acredito verdadeiramente, isso faz parte da minha identidade. O conhecimento ele liberta. Conhecimento liberta. Conhecimento é libertador. Então, quando você adquire, quando você se entende, quando você entende a sua identidade, quando você entende a força e a potência que você tem, aí você vai ver como que você pode canalizar isso ao seu favor. E para a mãezinha que está se identificando com tudo isso que foi falado por nós, para a mãezinha que está se identificando, siga a Noemi, siga as minhas redes sociais e tire um tempo, olhe para si, se observe. Você que é mãe, você que quer voltar para o mercado de trabalho, não tenha medo. É até interessante, estou lembrando de um fato agora. Eu estava numa live falando sobre entrevistas, dicas, né? De estratégias de entrevista de emprego, e tinha uma menina que ela estava desempregada, ela estava buscando uma recolocação e ela estava ali com aquela crença que o fato dela ter um filho pequeno, ela não estava sendo contratada. E ela fez várias perguntas ali durante a live, foi bem interessante. No final ela perguntou para mim assim: Noemi, você como gestora, se tivesse eu e um outro candidato, e eu sendo mãe, quem que você contrataria? Olha que pergunta interessante. Eu não vou me recordar agora o nome dela, mas ela me marcou bastante com a pergunta. E aí, qual foi a minha resposta para ela? Dentro da vaga ali, a oportunidade que estava perto, quais eram as habilidades que eu precisava? Se ela, independente de ser mãe ou se não ser mãe, se ela tivesse aquela habilidade, sem dúvida ela seria contratada. Então eu falei para ela: tira o fato, tira a crença de porque eu sou mãe eu não vou ser contratada. Se você tiver as habilidades que eu preciso, você vai ser contratada. E hoje aqui eu te ensinei a usar as habilidades da maternidade ao seu favor. Então assim, a partir de agora vocês vão desbancar os candidatos no processo seletivo, tenho certeza. Eu também tenho certeza disso. E caminhando para o final, você preparou mais alguma coisa para nós? Olha, o resumo era exatamente isso. Assim, eu acho realmente uma pena o olhar das empresas para com as mulheres mamães. Mulheres mães são extremamente produtivas, sim, dentro do mercado de trabalho. É realmente uma pena não ter esse olhar. Eu espero que no futuro muito próximo possa ter legislações, possa ter
que alguém tenha alguma ideia para que essas mulheres sejam vistas de maneira diferente no mundo corporativo e que você não tenha medo de pausar, não tenha medo de ser mãe, não tenha medo de pausar a sua maternidade, que seja 1 ano, que seja 2 anos, vai dar certo você voltar. Confia no que eu estou falando. Se você tiver dúvida, procura no Noemi que eu te ajudo. Muito bem. Eu gostaria que você dividisse conosco uma história que te marcou com relação ao seu acompanhamento, né? Você vê a evolução dessas mulheres, dentro dessas evoluções, qual que você pode contar para nós aqui, dividir conosco? Uma evolução profissional de uma mulher, sim, tem uma pessoa que me marcou muito, a Ivonete, posso falar porque ela me autoriza, eu utilizo o caso dela até em palestras, uma mulher bastante jovem, com 2 filhos e quis retornar ao mercado de trabalho e ali uma pessoa com muitas competências e ela retornou ao mercado de trabalho ali no trabalho na higienização da empresa, então ela que fazia ali a limpeza da sala e a gente se conectou, começamos a conversar e eu cheguei nela um pacote de habilidades incrível, eu falei, essa menina não pode fazer isso. E aí eu tive todo um trabalho para convencer o meu diretor porque ele não queria, mas eu a trouxe para a área industrial. E depois ela foi evoluindo, a Ivonete é uma menina incrível, assim, resumo, hoje ela é uma gestora, ela comanda 250 pessoas. Ela comanda 250 pessoas numa empresa, então assim, ela é uma pessoa que marcou a minha vida, a minha história, somos amigas, ela já passou pela minha mentoria. Então assim, são essas coisas assim, que marcam a nossa vida no mundo corporativo, então isso é uma prova, né? Eu não estou assim, o que eu estou falando aqui tem efeito. E eu vivi isso e eu, com o olhar de gestora, porque na época eu não era mãe, e depois que eu me tornei mãe, meu Deus, eu falo realmente, eu só testei tudo isso. Olha, realmente a superação, o olhar, a superação, a empatia, sim, o resultado, a evolução, é sobre isso. Então eu quero agradecer mais uma vez você por ter dividido conosco. Eu que agradeço, episódio 2. Olha, quando eu comecei aí no mundo das palestras, da comunicação, uma vez uma mentora disse para mim assim, Noemi, quando você quer observar e saber o feedback, se você foi bem ou não foi bem, se as pessoas te convidarem pela 2ª vez para uma palestra ou para qualquer evento, é porque o feedback foi bom. Então, se eu estou aqui pela 2ª vez, então o feedback foi bom. Então, estou muito feliz, muito agradecida e pode contar comigo sempre que precisar, né, que o assunto estiver dentro dos meus conhecimentos, com certeza eu terei prazer de estar aqui. E que venha o 3º, 4º, 5º episódio. Obrigada mais uma vez. Nós estamos assim honrados com a sua presença e aprendemos muito, viu? Quero agradecer você pelo seu tempo e não esqueça, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, segue a Noemi nas redes sociais e semana que vem tem mais. E segue a doutora também nas redes sociais, uma mulher forte, potente, qual eu tive o prazer de conhecer, nos conectamos, né? Uma conexão muito gostosa. Quero agradecer muito a doutora pela confiança, porque assim, já de cara, ela gostou de mim, gente, porque ela me convidou. E nós estamos aqui também com a equipe, estamos com a Karina, estamos com o Jacques aqui, que está nos bastidores, mas sem eles isso daqui não aconteceria. Então, muito obrigada por vocês ajudar tudo isso aqui a acontecer. E, gente, eu quero assim muitas visualizações, muitos likes e pode deixar um comentário, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar lá no comentário que eu vou estar acompanhando esse vídeo e eu vou ter prazer em te responder. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, beijo, produção. Gente. Até mais. Equipe, tchau, gente. Tchau, tchau.